Que o Senhor abençoe a sua vida nesta segunda-feira e te guarde durante essa semana que acabou de começar. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos estudando aqui neste devocional o Evangelho escrito por Mateus. E hoje nós vamos ler uma parábola muito interessante que se encontra no capítulo 22. Então vamos juntos ler este texto tão especial, Mateus 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso, enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que forem convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bem, você precisa entender que Jesus aqui está contando essa parábola para os fariseus, para os doutores da lei, para os religiosos, para os judeus. E aqui, assim como na parábola anterior, o teor, o foco, a moral dessa história é basicamente o seguinte: os judeus rejeitaram o chamado de Deus, o presente de Deus, a salvação que vem de Deus por meio de Jesus. Vai dizer, João capítulo 1 vai dizer, um texto muito conhecido: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todo aquele que recebeu se torna filho de Deus. Então, o assunto aqui dessa parábola é o seguinte: o rei tinha uma lista de convidados. Essa lista de convidados simboliza os judeus, o Israel, os descendentes de Abraão. Mas aqueles que estavam na lista de convidados rejeitaram o convite dos servos do rei. E os servos aqui são os profetas que o Senhor enviou ao longo da história de Israel, e foram rejeitados, e alguns destes até mortos, como a gente vê aqui. E aí o rei, percebendo que estes convidados rejeitaram o convite dele, chamou os seus servos e disse: Olha, agora vamos rasgar essa lista de convidados, eles não eram dignos. Vamos pelas ruas, vamos pelos becos, vamos pelas esquinas e vamos chamar a todos. Vamos anunciar a todos acerca deste banquete. E eles foram, e ali daqui a pouco a sala se enche de pessoas que não estavam na lista de convidados, mas aproveitaram a oportunidade. Estes que não estavam na lista de convidados representam os gentios, os não-judeus, aqueles que, por meio da pregação do Evangelho, que começaria dali a pouco, ali no livro de Atos a gente vê os apóstolos, os discípulos iniciando a pregação do Evangelho, esses gentios viriam a receber o convite e aceitariam o convite e receberiam
de bom grado essa oportunidade que lhes fora dada. Então, meus irmãos, Jesus está basicamente dizendo o seguinte: os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram. E hoje o povo de Deus não é constituído mais por uma nação específica, mas o povo de Deus, que hoje é a igreja do Senhor Jesus, é constituída por todos os crentes em Jesus. Não importa a nacionalidade, a tribo, a língua, a raça, a cultura, a condição social, econômica. Todo aquele que crê em Jesus, este passa a pertencer ao povo de Deus, que é a igreja. E louvado seja Deus por isso, né? Porque nós, gentios que éramos, pela cultura desta época, jamais poderíamos ter acesso a esta grandiosa salvação, mas que nos foi ofertada por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas tem um detalhe interessante, não sei se você reparou enquanto eu lia, ou se você estava lendo também, mas no verso 11 diz que o rei percebeu que ali naquele recinto cheio de convidados tinha um homem que não estava vestido adequadamente. Ele não estava trajando as vestes necessárias, adequadas àquela confraternização, àquela comunhão. E ele foi expulso da festa. E esta veste nupcial, ela simboliza a veste que o salvo recebe quando ele crê em Jesus. É a veste lavada no sangue do Cordeiro. É a veste da justificação. Meus irmãos, um dia haverá um grande banquete no reino dos céus. Pessoas de todas as nações, de todos os cantos da terra, os escolhidos. Quando Cristo vier em glória, Ele vai arrebatar a sua igreja e vai haver a reunião no reino dos céus, uma reunião eterna. E ali, na sala do rei, apenas os que tiverem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro poderão estar presentes. Apenas aqueles que foram justificados pela fé em Jesus serão dignos de adentrar a sala do rei e ali cear com o rei. Eu costumo dizer que o único homem que adentrou os céus pela própria justiça foi Jesus, o único. O único. Todos os que entrarão no reino dos céus, a partir de Jesus, entrarão pela justiça de Jesus, não pela própria. O nome disso é justificação. Eu quero encerrar este episódio de hoje com uma pergunta. Por mais que a resposta seja óbvia, é importante eu fazer essa pergunta. Você deseja ir para o céu? Você quer ir para o céu? Acredito que a sua resposta foi positiva. Saiba que você não merece entrar no céu. Você não é bom o suficiente para entrar no céu. Você, assim como eu, não somos justos no padrão divino, de acordo com o padrão divino, para entrar no céu. Logo, queremos entrar no céu, mas não podemos pela nossa própria justiça. E a boa notícia, que é a mensagem do Evangelho, é que Cristo morreu por nós. E quando eu creio no que Cristo viveu e passou por mim na cruz, então eu sou justificado. E apesar de, pelas minhas próprias obras, não ser digno do céu, pela obra de Cristo eu me torno digno do céu. Meus irmãos, você que é um salvo, a sua salvação é Cristo. Não há salvação fora dele. E você que ainda não é salvo e deseja entrar no céu, não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados, deposite toda a sua fé e confiança nele, na justiça dele, e seja salvo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo.